E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar sobre a suposta intervenção do presidente da Polícia Federal, a saída de Sérgio Moro do governo, a crise institucional que a gente vê entre o Planalto e o Judiciário. Eu converso agora com a Tameia Danelon, que é Procuradora Regional da República na 4ª Região e ex-coordenadora da Operação Lava Jato em São Paulo. Procuradora, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, nós estamos vendo uma crise, né, vários capítulos, né, mas a saída do ex-ministro Sérgio Moro do governo foi um marco diante de tudo que se imaginava em termos de combate à corrupção. Sérgio Moro simbolizava muito do que aconteceu na Lava Jato e o presidente Bolsonaro foi eleito com um discurso de combate à corrupção. E de repente a gente vê boa parte dos chamados bolsonaristas, aqueles que seguem mesmo o presidente, contra o Sérgio Moro, colocando o Moro como traidor, inclusive o presidente o chamou de Judas. Procurador, você que trabalhou diretamente na Lava Jato, que sentiu todo o clima naquela época, como é que vê essa situação agora? É muito ruim essa divisão na sociedade, né? Porque a pauta de combate à corrupção não é somente do ex-ministro Sérgio Moro, nem a minha, nem do meu colega Deltan, deve ser da sociedade como um todo. Então, essa saída do ministro Sérgio Moro dá uma impressão de que estaria sendo enfraquecido o combate à corrupção. Porque quando o Dr. Moro assumiu o Ministério da Justiça, me parece que ele queria implementar em grande escala o trabalho que ele já fazia como juiz. E, de fato, nos primeiros meses do Ministério, ele já apresentou o pacote anticrime encaminhado para o Congresso Nacional, que infelizmente não foi aprovado integralmente, né? Faz parte do jogo político, a aprovação parcial, integral, conforme aconteceu, mas é uma pena que, por exemplo, a prisão em segunda instância não foi aprovada. Então, é importante que as pessoas encarem essa situação com um pouquinho mais de razão, com não tanta paixão, baixar um pouquinho os ânimos, encarar de fato o que está acontecendo no país, a crise sanitária que estamos vivendo, seguida de uma crise econômica, agora essa crise política. Então, acho que antes das pessoas colocarem o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro, na posição de um acusador, que ele não está nessa posição, como ele trouxe fatos que poderiam eventualmente caracterizar crimes, foi instaurado um inquérito policial, que a gente até pode falar um pouquinho mais depois, né? Mas não nessa posição de acusador, do anti-herói. Ele tem uma história de um trabalho brilhante no combate à corrupção, combate ao crime organizado, muito profissional, muito técnico. Então, acho que as pessoas, de um modo geral, têm que ser tratadas com mais respeito, e principalmente o juiz Sérgio Moro, que teve uma contribuição muito importante para a história do país. E o que ele insistia era da questão da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que o presidente Bolsonaro teimava em trocar, sem que houvesse uma justificativa técnica para isso. Embora o presidente possa indicar ter essa interferência na Polícia Federal, o problema é você ter uma justificativa lógica para isso, que não uma simples teimosia. E o ministro dá a entender que o que o presidente queria era acesso às investigações, e agora a gente tem toda a discussão em torno das provas, inclusive vídeos, né? O vídeo que agora o governo não quer apresentar. Certo. É importante deixar claro que, embora seja de fato uma prerrogativa do presidente da República nomear o diretor-geral da Polícia Federal e cabe ao diretor-geral nomear os superintendentes, é claro que quando uma pessoa assume o ministério, é importante que ela tenha uma liberdade para nomear os seus subordinados, os seus homens da sua equipe. Então, me parece que o delegado-geral da Polícia Federal, o diretor-geral e os superintendentes, eles devem ser homens de confiança, mas do ministro da Justiça, que está diretamente trabalhando com essas pessoas. Então, me parece que a saída do ministro Moro se deu justamente por isso, porque claro que tudo está sendo investigado, vai ser apurado, mas segundo relatado pelo próprio ex-ministro, havia essa tentativa de alterar esses quadros, né? Mas é importante dizer o motivo, né? Qual seria o motivo de substituir o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro? Qual seria o motivo de substituir o diretor-geral da Polícia Federal? Então, são questões que, infelizmente, não foram ainda justificadas. É claro que o inquérito policial está caminhando, vai apurar se de fato houve a prática de algum crime, mas fica essa questão no ar que não foi respondida. E agora, como é que é o encaminhamento do processo? Porque a Procuradoria-Geral colocou o Sérgio Moro também tendo de comprovar tudo o que ele disse, não é? Ele apresentou esse depoimento no final de semana,
Foi um longo depoimento com as provas que ele tinha disponíveis, solicitando outras por parte do governo. Agora, como é que ocorre esse encaminhamento? O que pode acontecer com o ex-ministro, o que pode acontecer com o presidente nesse processo? Então, agora é importante que várias diligências sejam realizadas, né? Inclusive o Procurador-Geral da República já solicitou uma série de diligências, né? Inclusive a solicitação do vídeo de gravação dessa reunião entre os ministros, que é uma reunião que me parece importante para que seja demonstrado ou não uma eventual interferência. Pessoas serão ouvidas, inclusive ministros já foram intimados para esse depoimento, deputados, delegados. Então, toda a coleta de prova vai ser feita. Então, fica a critério do Procurador-Geral da República determinar quais serão as diligências necessárias, né? Ao final do inquérito policial, quando todas as oitivas forem realizadas, as provas colhidas, este inquérito é finalizado e o Procurador-Geral da República vai formar o seu entendimento, se houve a prática de crime, qual crime e de quem praticou. Caso o Procurador-Geral da República entenda que há eventual prática de crime pelo presidente da República, ele pode oferecer uma ação penal, uma denúncia, e essa denúncia, encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, será remetida ao Congresso Nacional, porque o presidente da República só pode ser processado por fatos praticados no exercício da sua função com autorização da Câmara dos Deputados. Então, se 2/3 da Câmara dos Deputados autorizar a abertura da ação penal, o processo retorna para o Supremo, que decidirá se vai ser aberta a ação de fato ou não. Agora, foi o Supremo que encaminhou esse inquérito. O Supremo deixa de ter interferência direta depois que foi concluído todo o inquérito? Bem, o Supremo, nenhum juiz determina diligências, comanda a investigação. A investigação ela é comandada pelo Procurador-Geral da República ou pelo delegado de polícia, né? São as duas instituições que têm poderes investigatórios. Neste caso, o Procurador-Geral, que juntamente com a Polícia Federal está realizando as diligências. O juiz, no caso o ministro Celso de Mello, ele apenas autoriza diligências que demandam uma ordem judicial. Então, ele não tem uma interferência direta na investigação. Só no final que ele vai dizer se é caso de ser iniciada uma ação penal ou não. Perfeito. Agora, falando um pouco de Lava Jato, a gente tem visto uma diminuição das operações, diminuição aí de resultados. A gente teve uma época que tinha uma produção aí da sequência. A própria operação em si, as práticas que vinham sendo adotadas foram também atingidas por mudanças de legislação, não é? Sim, sim, pela mudança na legislação e também por entendimentos da nossa Suprema Corte, pelo STF. Me parece que o ponto que mais prejudicou a Lava Jato foi quando o Supremo alterou o entendimento sobre a constitucionalidade da prisão após segunda condenação. Porque em 2016, o Supremo reconheceu a constitucionalidade dessa prisão. E isso, a pessoa que praticou crimes de corrupção, que é um grande corrupto, sabendo que corre um risco efetivo de ser preso, o que ela faz? Grande parte pode requerer aos investigadores para fazer uma colaboração premiada, para que não seja preso, para que não seja vítima de uma busca e apreensão. Ou fique menos tempo, né, no caso de prisão. Isso, que diminua a sua prisão, né, por uma tornozeleira, uma prisão domiciliar. Quando o Supremo derrubou a possibilidade da prisão após segunda condenação, o risco de ser preso ficou muito distante dos criminosos. Então, por que eles vão colaborar? E a colaboração é muito importante para desvendar crimes de alta corrupção, de crime organizado. Então, como não há mais essa possibilidade da prisão, por que vai haver colaboração? Não havendo colaboração, fica mesmo difícil desvendar toda aquela trama, porque esses crimes, não há entrega direta por cheque com depósito em conta, evidentemente. O valor da propina são pagos no exterior, através de offshores, em nomes de pessoas jurídicas, que é muito difícil rastrear o caminho do dinheiro. E a colaboração era um instrumento que auxiliava a investigação. E não era só um instrumento bom para a acusação, é um instrumento bom também para o investigado, que vai ter a sua pena diminuída e séries de benefícios. Mas para você traçar todo o caminho aí da corrupção, ajudava muito a delação, né? Sem dúvida, é um mecanismo muito importante. Mas dá para continuar? Dá para continuar, mas, por exemplo, foi aprovada também a lei do abuso de autoridade, que, claro que a abuso de autoridade deve ser combatido, a pena de fato é muito baixa, agora,
foi tipificado na lei atos de abuso de autoridade que dizem respeito diretamente à atividade do magistrado, à atividade do promotor de justiça. Então, foi criminalizada atos no curso de uma investigação, o que pode inibir a prática de investigações. Então, o cenário não está muito satisfatório para o combate à corrupção. Perfeito, eu vi aqui a procuradora Tamer Danelon, procuradora regional da República na 4ª Região e ex-coordenadora da Operação Lava Jato em São Paulo. Procurador, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Vocês.